Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Upstream e Downstream Kanban. Muito bem, pessoal, se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai deixando o seu like, também a sua inscrição. Dessa maneira você ajuda o canal aqui a crescer e também o algoritmo a te encontrar mais vezes e te sugerir conteúdos semelhantes a esse aqui. Bom, vamos lá, pessoas. Vamos falar hoje sobre um tema bem interessante dentro da temática aqui do Kanban, que é os Kanbans de Upstream e Downstream, tá bom? O conceito de Upstream e Downstream, que geralmente se materializa aqui em Kanbans separados, em Kanbans específicos aqui, né? Quadro Kanbans específicos para a gestão desse momento do nosso fluxo. Beleza? Vamos lá? Vamos recorrer aqui à nossa lousa virtual para a gente poder explicar. Começando aqui os nossos conceitos, nós temos o Downstream Kanban como sendo o Kanban mais reconhecido, né? Se você nos acompanha aqui, você já viu a demonstração, né? Você já viu aulas e conceitos aqui que foram bastante direcionados aqui à gestão do Downstream, à gestão do teu fluxo. Então, quando a gente fala sobre limite de WIP, cycle time, todos os conceitos, né, raia horizontal, conceitos de gestão de fluxo, conceitos de gestão visual, tudo isso, né, está, em certa medida, um pouco mais direcionado para o downstream. Bom, qual é o significado aqui do downstream? Então, em primeiro lugar, gente, esses conceitos, eles não foram criados dentro da comunidade de software, muito menos da comunidade Kanban. Isso vem da engenharia da produção, né? Em algumas pesquisas que eu fiz aqui, eu vi exemplos da indústria de óleo e gás, da indústria farmacêutica, indústria da manufatura em geral aqui, utilizando os conceitos upstream e downstream. Então a diferença que nós temos aqui é que no downstream nós temos um foco, esse momento do fluxo aqui, nós temos um foco maior para a execução e do delivery, né? E a entrega ali do produto, a entrega daquilo que nós estamos produzindo aqui, ok? Então, a ideia aqui no Downstream Kanban é a gente fazer a gestão da execução, do delivery, daquilo que nós, da produção daquilo que nós estamos aqui criando ali, né? Gerindo aqui, né, esse momento de produção para os nossos clientes. Agora, quando nós falamos sobre o Upstream, então nós temos um momento aqui de diferenciação aqui entre aquilo que nós estamos no momento realmente da execução e do delivery para um momento anterior no qual nós temos o quê? A preparação e o levantamento aqui até de opções, né? Da preparação de elementos ou do levantamento de opções daquilo que nós temos a construir. Na indústria da manufatura, por exemplo, é muito utilizado ali o exemplo de... Uma coisa é a linha de produção na qual nós estamos, né, transformando os elementos aqui em produto, né, criando as peças, montando, encaixando tudo ali. Então isso é o nosso downstream. Mas nós temos um elemento, ou melhor, nós temos uma fase anterior a essa, na qual nós estamos mais focados na preparação daquela matéria-prima, na preparação do processo que virá, do processo de construção. Numa linha de produção mais tradicional ali, de produto de manufatura, isso fica mais na linha de, né, preparar matéria-prima e depois produzir, né, executar, criar ali. Mas, quando nós estamos falando agora, né, e aí chegando um pouco mais próximo desse conhecimento aqui do nosso Kanban para a área do conhecimento aqui, nós estamos falando muitas vezes também na triagem, na separação, no entendimento melhor daquilo e até na decisão sobre aquilo que nós queremos também construir. Então aqui, a ideia do Upstream Kanban e a ideia de Upstream como um todo aqui é de nós termos o levantamento das opções. Quais são as oportunidades, quais são as opções, o que nós teríamos que produzir aqui, e aí a gente fazer também uma linha ali de priorização, entendimento e preparação daquele conteúdo. Uma vez que nós temos isso um pouco mais mapeado, nós vamos ali depois fazer a delegação disso, vamos dizer, para o downstream.
né? Nós vamos fazer, então, a entrega desses elementos preparados para o downstream. E no downstream a ideia é justamente fluxo e execução. Beleza? Então, se eu pudesse dizer aqui, né, já fazendo um pouco mais de um paralelo aqui, um pouco maior com os papéis, por exemplo, que nós temos naturalmente aqui num time ágil, eu diria aqui que o downstream, ele está primeiramente ali, né, ou com um foco um pouco mais direcionado aos devs, né, aos desenvolvedores. É esse papel dentro dos times ágeis aqui, é esse papel que geralmente está fortemente atuante dentro do downstream, muitas vezes gerindo esse momento aqui do nosso fluxo. Por quê? Porque são os desenvolvedores que vão botar essa mão na massa e vão executar e vão fazer toda essa dinâmica aqui acontecer, da produção do nosso produto. Enquanto no upstream nós temos um outro papel que está um pouco mais responsável aqui, liderando essas ações, que é o Product Owner, Product Manager, Service Request Manager, o papel que você quiser declarar aqui, que você conhece aqui, que você utiliza dentro do teu contexto. Então eu vou usar o PO aqui como sendo esse papel. E agora, pessoal, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês compreendam aqui é que nós não devemos fazer aqui a separação disso em ambientes, em cenários, em contextos distintos. Ok? Senão a gente está dando passos para trás aqui em princípios ágeis que a gente já aprendeu aqui, que a gente já valoriza. Então, por exemplo, um princípio ágil ali que fala, lembra do princípio do manifesto que fala sobre o trabalho diário em conjunto de pessoas de negócio e desenvolvimento? Então, baseado nisso, nós não poderíamos fazer com que o upstream e o downstream fossem segregadores, né? Que eles deixassem o negócio, né? Pessoas de negócio de um lado e pessoas de desenvolvimento do outro. Então, o importante aqui, gente, eu estou dando uma visão aqui um pouco mais de foco da pessoa ou do papel que está um pouco mais direcionado, mas existe um intercâmbio muito forte. Por quê? Product Owner não participa do downstream, pessoal? É óbvio que participa. Por quê? Ele precisa verificar, né, se aquilo que foi mapeado anteriormente, se não houve nenhuma falha de comunicação, se isso foi compreendido pelos desenvolvedores aqui, se os desenvolvedores eles têm alguma dúvida, seja de regra de negócio, seja do escopo a ser desenvolvido, muitas vezes o Product Owner vai participar da validação daquilo que está sendo feito. Então, o Product Owner ele está presente no downstream. Assim como o inverso, gente. Os desenvolvedores eles devem estar presentes no upstream. Porque, como eu vou mostrar para vocês, é necessário um olhar, um viés técnico já desde o início, né? Nós estaremos muito aquém no que diz respeito às atividades, possíveis atividades no upstream, se a gente deixar o olhar técnico de lado. A gente pode incorrer num problema gravíssimo aqui, que é o quê? Esse Product Owner trabalha sozinho e aí escreve qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Escreve coisas ali, muitas vezes irreais, impossíveis ou muito custosas de serem feitas lá no downstream. Então, o olhar técnico dentro do upstream, ele também é importante e necessário. Ou seja, gente, nós falamos aqui que o time ágil, ele vai estar envolvido e inserido tanto em upstream quanto em downstream. É claro que alguns papéis eles se tornam mais relevantes e mais atuantes dentro de cada um desses contextos, tá? Então, Product Owner um pouco mais upstream, desenvolvedores um pouco mais downstream, é natural que assim também aconteça. Bom, e agora vamos chegar aqui. Eu fiz uma disposição, né, básica de downstream aqui, então aquele to do whip done aqui. Então é um quadro Kanban muito comum aqui de ser visto e também muito simplificado, tá? A gente sabe que o Kanban ele pode e deve muitas vezes, né? Você deve se utilizar de um detalhamento um pouco maior aqui no teu value stream aqui no que diz respeito ao downstream. E não existe uma regra única, tá? Então você vai entender dentro do teu contexto da tua empresa quais são as etapas internas do fluxo aqui que você deve se utilizar, né? Dentro principalmente desse WIP aqui. E no upstream, pessoal, a representação que nós podemos ter aqui, na verdade é o que geralmente acontece, o upstream ele também é representado por um quadro Kanban. Porém, eu resolvi fazer uma disposição visual aqui para vocês em forma desse cone, né? Em forma que é muito utilizado também para a gente compreender que no upstream nós temos muito mais uma dinâmica aqui de funil, né? Esse cone aqui, esse funil que eu estou falando, por quê? É a representação do descarte, tá? Algo que no downstream nós queremos minimizar, dado
o preço, né, dado o tamanho do desperdício, né? Se nós descartarmos elementos dentro do downstream, o desperdício é muito grande, né? Agora, no upstream, o descarte ele é mais aceitável. Por quê, gente? Porque nós queremos justamente ter essa dinâmica de triagem, de opções a serem levantadas aqui, a serem desenvolvidas, e depois o descarte daquilo que não for importante. Então, as etapas que eu estou agora mapeando nesse upstream são etapas que eu vejo que são interessantes, que são importantes num fluxo de upstream aqui. Então, a primeira que eu colocaria aqui é uma etapa de triagem, tá? Então, na qual nós temos o quê? O levantamento de ideias e de oportunidades, opções. Todos esses elementos que eu estou colocando como essas bolinhas aqui, ó, eles estão representando nesse momento ideias, opções, itens, oportunidades a serem exploradas, itens a serem construídos. Então aqui nós temos de maneira aberta, né? Aqui vamos dizer assim, é o topo desse funil aqui, é o momento em que a gente pode ter um pouco mais de brainstorming, criatividade, a gente pode abrir aqui as opções. Por quê? Porque nesse momento, entre aspas, vale tudo aqui. A ideia é justamente nós termos essa boca do funil aberta para que várias opções sejam levantadas aqui. E no momento posterior, então já na triagem, nós podemos pensar em quais dos elementos que fazem sentido ou não, das opções já apresentadas. Por quê? Porque a gente vai ter que ter uma dinâmica aqui, não pode ser... a dinâmica do upstream, ela vai pensar muito nisso, né? Que não pode ser simplesmente first in, first out, né? Tudo aquilo que... Senão a gente se torna muito pasteleiro, né? Se eu deixar aqui, tudo aquilo que me solicitarem, eu como Product Owner vou aceitar, né? Tudo aquilo que solicitarem a equipe vai fazer. Aí vira pastelaria, né? E aí, muitas vezes, stakeholder, cliente, um monte de gente aqui começa a jogar um monte de demanda em cima da equipe. Muitas vezes as demandas elas são de baixo valor, de baixo impacto, gente. E a gente está ocupando a nossa capacidade com isso. Então, a primeira dinâmica aqui é na ideia da triagem. E aí eu colocaria alguns temas aqui, ó. Triagem, eu colocaria de que maneira que nós vamos começar a avaliar, a fazer essa escolha, né? Sobre aquilo que faz mais sentido ou não faz sentido nesse momento. Então eu colocaria, por exemplo, um olhar aqui para OKR. Se nós já trabalhamos com OKR dentro das nossas empresas, poderíamos utilizar OKR como sendo um princípio aqui, ou uma ferramenta a ser observada para essa dinâmica de triagem. Uma outra opção que nós podemos ter aqui é um olhar sobre o custo do atraso, né? O cost of delay que nós colocamos aqui. Então é observar, né, ou avaliar com relação a aquilo que eu tenho a ganhar ou a perder, né, pelo atraso dessa entrega, né, ou de ter ou não aquele elemento dentro do nosso produto, da solução que nós estamos criando aqui. Uma outra dinâmica que nós podemos fazer aqui é nos orientar pura e simplesmente por KPIs aqui, né? Então nós vamos olhar aqui para indicadores de performance e fazer um match, né? E fazer uma associação. Se a oportunidade ou a opção que está sendo, né, apresentada aqui nessa minha triagem, se ela tem uma ligação ou não com aquele KPI. Então, por exemplo, eu tenho um indicador de performance aqui que diz respeito à quantidade de usuários ativos. E aí eu preciso melhorar esse indicador. Puxa, aquele item que está chegando agora no meu upstream Kanban, ou essa ideia, ou essa solicitação do cliente, ela tem uma correlação direta com esse KPI? Ok? Então, isso me ajudaria a fazer um pouco dessa triagem, né? Tudo aquilo que não tiver correlação com nenhum KPI, possivelmente é uma perfumaria, possivelmente é algo que eu não deveria me preocupar, que eu poderia até descartar. E aqui o que eu quero deixar claro aqui a vocês é que quanto mais anterior for aqui, né, eu ia dizer temprano, né? Temprano, eu acho que é espanhol, não é português, né? Mas quanto mais anterior, né? Quanto antes nós tomarmos essa decisão de descarte, melhor é, pessoal. Antes eu tomar uma decisão de descarte por um item agora, nesse momento mais early stage aqui, do que eu esperar com que esse item ele entre lá no downstream, né? Ou seja, quanto mais para a direita nós descartarmos um item, pior isso vai ser, mais desperdício isso vai causar. Então, é natural que nesse momento aqui de triagem, a gente possa ter várias opções dessa daqui sendo descartadas, saindo, deixando o nosso fluxo.
normal, melhor que seja assim. A gente vai se tornar muito mais eficaz aqui nas nossas ações. Uma segunda etapa aqui que poderia ser feita, então passada uma etapa inicial de triagem, a gente pode ter o quê? Então agora o refinamento. E aqui é simplesmente uma sugestão, tá, gente? Eu sei que alguns contextos vocês vão querer utilizar outras etapas, subetapas, mas o momento de refinamento é uma compreensão. Então, uma vez que nós já passamos por essa triagem, nós entendemos que os itens aqui eles fazem sentido, que são interessantes aqui para fazerem parte do nosso fluxo. Um momento de refinamento agora vai ser necessário para que a gente possa entender com mais detalhes, entender com mais com enriquecimento aqui, um entendimento maior de regras de negócio, sobre o esforço necessário ali, né, em quantos itens que nós vamos quebrar, porque até então a triagem ela está alto nível, certo? Agora no refinamento nós vamos compreender, né? Puxa, se isso aqui é um épico, né? Nós vamos quebrar isso em quantos itens de trabalho. Se nós estamos trabalhando com histórias de usuário, talvez seja o momento já de começar a fazer a descrição disso no formato história de usuário. Se nós precisamos ter um entendimento técnico aqui, uma validação, aqui que os desenvolvedores, né, vão ter um grande apoio, vão dar um grande apoio aqui ao Product Owner, né, em fazer esse entendimento, esse refinamento, quebra em histórias diferentes. Então a gente compreende aqui um pouco melhor esses itens, essas demandas que estão chegando. E nesse momento pode ser que também, olha lá, novamente a gente tenha o que, gente? Descartes. Por quê? Refinamos um pouco mais o item, compreendemos que, cara, ou esse item ele não faz tanto sentido, ou esse item ele não era aquilo que a gente pensou anteriormente, tem uma impossibilidade técnica de isso ser executado e etc. Então, na fase de refinamento aqui, pode ser que nós tenhamos também um momento aqui ou uma decisão de descarte também. Então, isso pode ocorrer. Bom, indo à frente aqui com o meu exemplo, nós chegamos numa etapa agora de priorização. Então, já feito a triagem inicial, refinamos os elementos, e aqui é interessante que itens, nós tenhamos opções aqui, tá? Nós tenhamos mais de 1, 2, 3, 10 itens aqui, com um certo número de itens aqui que faça sentido, para nos dar opções. Porque depois disso, nós vamos já na linha de prioridade agora, na linha de priorização. Bom, quais desses itens aqui refinados que nós agora, quais são mais importantes, mais interessantes? Novamente, a gente pode retomar aqui esses critérios, né? Os conceitos ali, né? Aqueles que estão mais conectados com os nossos OKRs ou não, com KPIs. Então, nós podemos fazer uso aqui, novamente, de um critério de priorização. Às vezes vai ser uma dependência técnica, uma dependência de negócio também, mas aqui nós já deixamos, a ideia é deixar um pouco mais, entre aspas, enfileirado aqui, beleza? Já priorizado, enfileirado, por quê? Porque na sequência, gente, nós vamos fazer justamente essa transposição para o downstream. Quando nós chegamos no downstream, nós temos o quê? A ideia é que a gente já tenha feito um entendimento inicial, já temos até priorizado aqui, né, entendido, compreendido o valor a ser entregue, e no downstream isso se transforma em itens de trabalho. Então, aqueles elementos que nós trouxemos e preparamos do upstream, no downstream eles se transformam em itens de trabalho, e aí eles passam a fazer parte do fluxo normalmente aqui. Ok? Bom, em termos de métricas, né, como que a gente pode pensar aqui? Do downstream, nós já estamos mais conscientes aqui, né, em falar em cycle time, em falar em WIP, né, então nós já estamos throughput, né, então esses elementos de downstream a gente já compreende, já faz uso dessas métricas. Agora, no upstream, qual seria então? A gente pode ainda se utilizar de métricas de fluxo, tá, no upstream. Elas ainda fazem sentido, gente. Então, a gente pensar aqui num cycle time e de upstream, isso vai ser também interessante. Porém, lembra que isso perde um pouco da sua característica. Por quê? Porque no upstream a gente vai ter uma propensão maior ao descarte, tá? Então, isso vai trazer impacto em métricas de fluxo. Quanto maior o meu descarte ali, e aí eu preciso verificar melhor, né? Isso... Existe um equilíbrio que a gente pode ter, que a gente pode pensar, né? Puxa, eu estou tendo um descarte que ele pode ser muito pequeno, muito grande. Então, até essa taxa de descarte a gente poderia pensar e o impacto que isso pode estar acarretando
no próprio cycle time ali do upstream, né? Às vezes eu estou tendo um descarte muito grande de elementos ali, então eu estou me envolvendo com elementos de baixo valor ou baixo impacto, isso rouba um pouco da minha capacidade e às vezes eu fica inadequado ali, vamos dizer, né? O cycle time, né? A taxa de alimentação que eu tenho para o meu downstream, tá? Então isso a gente pode ponderar. Com relação ao throughput, gente, olha só que interessante, né? O interessante aqui é que o throughput do upstream ele esteja alinhado ao throughput do downstream. Por quê, gente? Porque não faz sentido, né? Essa é a dinâmica que muitas vezes a liderança aqui, né, os gestores, o cliente, as pessoas que vão querer mais demandar, elas precisam compreender. Não adianta nada eu ficar empurrando itens para dentro do upstream e do upstream isso vai sendo jogado dentro do downstream. Não. Se eu não tenho um casamento, né, uma sincronia entre throughput, né, a taxa de saída aqui e a taxa de entrada, ou seja, throughput de downstream e o throughput do upstream, se eu não tenho uma sincronia aqui, eu vou ter sobrecarga do sistema. Eu vou aumentar o meu WIP no downstream. Então nós temos que olhar para... é como se fosse assim, né? Eu tenho o upstream é tirar o petróleo do solo e o downstream é refinar o petróleo. O que adianta eu ficar tirando mais petróleo do solo se eu não tenho capacidade de refinar? Então não adianta eu ficar, não, vamos explorar mais aqui, mais upstream, mais upstream. Não adianta se eu não tiver capacidade de downstream. Então aqui, como o nosso sistema é puxado, a gente tem que olhar para a capacidade do downstream e é simplesmente sincronizar aqui, né? Eu vou ter, se eu tenho a capacidade de fazer 3 itens por semana dentro do meu downstream, eu vou repriorizar aqui, né? Deve sair pelo menos 3 itens por semana também do upstream, tá? Então é o casamento aqui entre taxa de saída e taxa de entrada. Perfeito? Bom, e aí a ideia aqui, o olhar, gente, do upstream, então, ele deve estar muito mais conectado à eficácia, ou seja, aquilo que eu estou alimentando o meu downstream, ele está fazendo valor, tem impacto? Então é um olhar muito mais dedicado às métricas de produto, de impacto a serem, né, que isso está sendo provido, do que propriamente dito ao fluxo em si, tá? Então tomem cuidado para que nós não viremos muito pasteleiros aqui, né? Puxa, então é simplesmente taxa de entrada, taxa de saída, taxa de entrada, taxa de saída? Tá, mas o que você está alimentando a máquina aqui, né? Qual matéria-prima você está colocando dentro do downstream? Isso muitas vezes vai ser mais importante até. Antes você criar um item de altíssimo impacto do que 3 itens sem nenhum impacto na vida do cliente, tá bom? Então a responsabilidade aqui de atuação no upstream é um pouco mais na linha de eficácia, um pouco mais na linha de alimentar a máquina aqui com itens de alto valor e alto impacto. Esse é a minha recomendação final que eu faço a vocês. Belezinha? Então, gente, bom, esse foi o estudo de hoje, então, sobre upstream e downstream. Tenham um olhar aqui bastante rigoroso, né, para ambas os contextos, não somente para upstream, não somente para downstream, né, muito menos somente para downstream. Nós temos que ter um balanço aqui, né, entre ambos os conceitos aqui, entre ambos os contextos, para que a gente tenha entregas do mais alto valor. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero vocês na próxima e até mais. Falou!